Graça e paz. Meu nome é Lucília. Eu sou livre. Porque eu sou livre em Cristo. Eu sou livre com a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu vivo pelo Espírito, irmãos, que hoje o nosso ministério é do Espírito. Eu sou livre da lei, livre do dízimo, livre da religião, da opressão, das mentiras. Porque lá em Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, irmãos, Jesus veio para uma nova aliança, irmãos. Com certeza, tinha a velha aliança. Quando Jesus veio para a nova aliança, a velha aliança ficou esquecida. Porque aqui fala o seguinte, em Hebreus 8:6 e 7, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também, mediador de superior aliança, instituída com base nas superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Não é mesmo, irmãos? Porque se a primeira aliança não tivesse defeito, não precisava de o verbo se fazer carne e habitar entre nós e morrer na cruz por nós, sofreu, padecer na cruz por nós. Então, se ele fez todo esse sacrifício, que sacrifício depois é matéria para um outro conteúdo, se ele fez todo esse sacrifício, é porque tinha uma razão de ser, lógico. Então não tinha mais, e depois do sacrifício dele, não tem mais a velha aliança, né, irmãos? As pessoas vivendo na velha aliança, vivendo cegos, vivendo com véu de Moisés. Deixa eu olhar meus pergaminhos aqui. E eu não estou querendo ensinar nada para vocês não, irmãos. Porque eu sempre tive sentado em cadeira, eu nunca subi em altar, em púlpito, não. Eu fui em muitas igrejas, eu conheço a religião. Como eu já falei, eu já fui católica, já fui umbandista, já fui espírita, já fui do candomblé e já fui evangélica. Hoje não sou mais, sou cristã. E fui em várias igrejas nesses 10 anos. E vi que a religião é tudo uma coisa só. Porque a própria igreja evangélica, ela saiu da católica, lá com Lutero, com Armínio, com aqueles reformadores, né, da igreja. Então, a igreja evangélica saiu da igreja católica. Então, tem muitos rituais na igreja evangélica que veio da igreja católica. E depois, também a igreja evangélica aproveitou os rituais de Umbanda e os rituais até mesmo do candomblé, misturou tudo e agora eles praticam. Porque a gente sabe que a religião é tudo uma coisa só. Então, vocês têm que sair dessas gaiolas, dessas arapucas religiosas, irmão. Sai disso. Porque Jesus falou que quando orares, entra no seu quarto. Jesus não mandou você orar, entrar no seu quarto, falar com o Pai diretamente, porque o véu rasgou. O véu não era só um, o véu já rasgou. Ele fica tentando costurar o véu de volta. Você vê que cada religião tem os seus preceitos, tem as suas doutrinas. E Paulo falou o quê? Que nós devemos ser de um mesmo parecer. Nós devemos falar sempre a mesma coisa. A igreja de Cristo, ela fala a mesma coisa. Entende, irmãos? Então não tem essa de, nessa igreja pode, nessa igreja não pode, essa igreja é assim, aquela igreja é daquele outro. Eu não estou ensinando nada não, irmão. O que eu estou falando aqui é para abrir os olhos dos irmãos, para vocês meditar, para vocês pensar onde você está sendo escravo. Isso é muito sério. Porque até mesmo lá em Hebreus 8:11 fala o seguinte: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, irmão, hoje o ministério do Espírito é o Espírito Santo que ensina. Não é ninguém ensinando ninguém, não precisa disso não. Se a pessoa, para ter caráter, ela precisa de uma religião, então não tem perdido. Então não tem como. A pessoa tem que ser do bem desde que ela esteja com Cristo, desde que ela esteja com o Espírito Santo.
Não tem como a pessoa... Porque Jesus falou, amai a Deus e ao próximo. Como é que a pessoa vai amar o próximo se não tiver o Espírito Santo? Então quem tem o Espírito Santo, você não precisa falar para ele amar o próximo, não precisa falar para ele amar a Deus. Porque o que Jesus falou para a mulher samaritana lá no poço? Falou que é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é que adorarão com batismo, com ceia, com casamento, com rituais de Moisés, o jejum, entendeu, irmão? Então é isso aí que eu quero falar para vocês, porque eu tive sentada há muito tempo em cadeira, eu sei como é que é, mas eu prestei bem atenção em tudo que foi falado, eu observei muito, e o Espírito Santo falou comigo. Por causa o caso que eu falei da velha aliança de Moisés, do véu de Moisés, Deus diz assim, em Hebreus 12, que das nossas iniquidades ele usará de misericórdia e dos nossos pecados ele jamais se lembrará. Então liberta, irmão, vocês precisam de libertação. Quando ele diz quanto à velha e nova aliança, irmão, ele diz, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então você veja bem, há mais de 2000 anos Jesus veio aqui na terra. E o pessoal está seguindo Moisés até hoje. Porque não aceitaram Jesus, fez igual os judeus. Não aceita Cristo. Né, irmãos? Tem que aceitar Cristo e viver com Cristo. Reinar em vida com Cristo em perfeita vitória. Esse é o meu entendimento. Agora deixa eu te falar aqui. Jesus falou assim, ó, em João 7, 37 e 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que crescem nele. Quando ele falou isso, é porque o Espírito Santo ele ia derramar por toda a carne quando ele morreu na cruz. Eu nem sei se eu li esse versículo certo, irmão. Eu pus outro versículo aqui, eu acho que eu misturei. Mas deu para entender que todo jeito está na Bíblia. Como diz o outro, está na Bíblia. Porque se fala está na Bíblia, o povo acredita, né? Porque às vezes a pessoa fala está na Bíblia, eles acreditam e não confere. Tem que conferir, irmão. Confere tudo que eu falei, não precisa acreditar em mim, não. Vocês têm que acreditar na Bíblia e no que o Espírito Santo diz às igrejas. Veja bem, irmão. Quem você é? Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui, já encerrando o vídeo. Você é o poço de Jacó? Ou você é um rio de água viva, que flui pela eternidade? Veja bem, irmãos, se você for poço de Jacó, você é uma água parada. E numa água parada, eles jogam as coisas que querem, dá até mosquito da dengue, né, irmãos? Então, se você for uma água parada, você não vai sair do lugar. Agora, se você for um rio que jorra águas vivas para a eternidade, você é um rio em movimento, é um rio que sustenta, é um rio que é uma água boa de beber, é uma água que flui, é uma água viva, né, irmãos? Então eu quero te perguntar a verdade aqui agora, porque se você estiver debaixo de uma cobertura espiritual de homens, você é o poço de Jacó. Agora, se você está debaixo da cobertura espiritual de Cristo, você está jorrando rios de água viva, viu? Isso é muito sério. Por isso que tem gente que está lá dentro da igreja sofrendo, porque está no lugar errado, porque não está tendo, eles não pregam essas coisas. Eu não estou ensinando ninguém, irmãos, porque quem ensina é o Espírito Santo. Mas uma coisa eu te falo, eu vou gravar outros vídeos, e eu quero gravar outros vídeos, não é para ensinar, irmãos. Eu quero gravar outros vídeos para mim ler o que eles não lê dentro da religião. Entendeu, irmão? Tem muita coisa na Bíblia que ninguém lê. Então vamos ler o que eles não lê, para a gente ver o que realmente está escrito, o que Jesus deixou para nós escrito, porque Ele é o nosso pastor. Hoje nós somos filhos, mas Ele, que nos dá cobertura espiritual, Ele deixou escrito o que é para a gente fazer. Está lá nas 14 cartas de Paulo.
Ou você fica com as 14 cartas de Paulo, ou você fica com as 613 leis de Moisés. Porque na própria palavra diz que quem faz uma coisa da lei, como batismo, ceia e jejum, essas coisas, tem que cumprir as outras 613 leis. Você veja bem, qual que é mais difícil? Porque o evangelho é simples. E Cristo já está reinando em nós. Então é ser feliz nesse planeta, ser feliz porque a vida é só uma, irmão. A sua vida é só uma. Você não pode dar ela na mão de um lobo devorador. Você não pode dar ela na mão de um cão guloso. Fique esperto, irmão. É só isso que eu tenho para te dizer. Tchau e bênção.